Vamos lá, gente, vamos lá. Nós estamos no segundo domingo da série Sermão do Monte. Essa série terá a duração de 2 meses. Começamos na semana passada e, como o próprio nome diz, nós estamos estudando do primeiro versículo de Mateus 5 até o último versículo de Mateus 7. Desse que é provavelmente o mais conhecido sermão de Jesus, o mais replicado, o mais citado. Você vai notar, enquanto nós estudamos esse sermão, que muito das palavras mais conhecidas de Jesus, que são citadas nas mais diferentes situações, foram tiradas do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, basicamente, é o estilo de vida que Jesus gostaria dos seus seguidores. Ou então, como é que Jesus espera que nós vivamos, independente da época e do local, como discípulos dele. Dessa forma, como nós falamos na semana passada, o Sermão do Monte é um sermão desafiador. Porque se você prestar muita atenção no que está escrito, a primeira constatação que você faz é: eu não dou conta. Eu não dou conta desse negócio. E sim, isso é verdade. Você não dará conta de tirar nota 10 no Sermão do Monte. Assim como não dará conta de tirar nota 10 em qualquer parte da Bíblia. É por isso que Jesus já fez isso em nosso lugar. No entanto, isso não pode ser desculpa para que a gente não continue a tentar, dia após dia, a fazer aquilo que o Mestre espera de nós. Então nós precisamos ler e estudar o Sermão do Monte com um profundo equilíbrio. Na semana passada, por exemplo, nós vimos lá as bem-aventuranças. Jesus dizendo para os seus discípulos que eles seriam mais do que felizes, felizes independente das circunstâncias. E aí ele coloca alguns parâmetros que são parâmetros totalmente contrários ao mundo que a gente vive. Por exemplo, quando ele diz bem-aventurados que choram. E eu lembro você que, geralmente, se você é uma pessoa normal, quando você encontra alguém chorando, a primeira coisa que você deve fazer, não porque isso é o certo, mas porque talvez faça parte da nossa natureza, você senta do lado da pessoa que está chorando, não importa, você não sabe o motivo, você não sabe o que está acontecendo, você talvez nem conheça muito bem aquela pessoa, mas você senta do lado dela, ela está chorando, o que você fala? Não chora. Porque essa é uma tendência que nós temos. Nós lutamos contra o choro. E aí vem, por exemplo, Jesus e diz: não, são bem-aventurados que choram porque eles vão ser consolados. Então deixa chorar. Deixa chorar. A gente devia recuperar a bênção do sofrimento. E Jesus está dizendo, porque ele acabou de dizer lá no Sermão do Monte, iniciando: bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurado aquele que reconhece a sua total incapacidade. Aí ele chora. Então é aquele choro de arrependimento, é um choro consternado pela situação que temos por nós mesmos diante de Deus. Então deixa chorar. Mas veja, não é um discurso dos mais interessantes numa sociedade cada vez mais egocêntrica, que coloca o ser humano no centro de todas as coisas, individualista, humanista. Isso não tem muito sentido numa sociedade como a nossa, em que às vezes, até mesmo dentro da igreja, você tem discurso do tipo: busque a força que está dentro de você, 7 passos para descobrir a beleza do eu interior. E eu não consigo, eu sinceramente, quando eu vejo alguém falando da beleza do eu interior, eu penso assim: bom, o título em si só, pelo português, já é sofrível. Mas teologicamente, então, é uma coisa absurda. Já imaginou? Busque a beleza que está dentro de você. E olha, se nós fôssemos dar direito aqui, sei lá, a 3 testemunhos aleatórios de 3 pessoas que a gente escolhesse aqui, sei lá, aleatoriamente, para contar quais são os seus maiores desejos, e a pessoa não pudesse mentir, seria vergonhoso. Eu inclusive, mandei e-mail para algumas pessoas essa semana falando assim: quero desafiar você a ir lá no culto de domingo a contar os seus maiores desejos, aquilo que você mais desejou essa semana. A resposta que eu recebi: está amarrado. A pessoa não quis, porque ela falou: não, não vou contar, né, Clodoaldo? Não quero falar quem foi, né? Eu não posso citar, uma galega também está aqui.
Eu não posso citar, não quero citar as pessoas, porque, Karina, né, as pessoas elas têm medo de falar o que está dentro do coração, mas isso é verdade. No entanto, a Bíblia diz que Deus conhece o nosso coração como ninguém conhece. Aliás, conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. E ainda assim nos ama. E aí a Bíblia diz que esse amor de Deus nos constrange, porque não é baseado naquilo que nós fazemos. O amor de Deus é baseado numa decisão dele. Ele decidiu nos amar. Mas vamos continuar o Sermão do Monte, porque logo depois de Jesus fazer esse preâmbulo com as bem-aventuranças, ele vai para um texto que é muito conhecido, mas eu já vou dizer de cara, pouquíssimo praticado. Vamos lá para Mateus, a partir do versículo 13. Se você tem aí a sua Bíblia, quiser ler, leia aí na sua Bíblia, nós vamos projetar o texto. Nós estamos usando a NVI. Agora Jesus olha para os seus discípulos, veja, Jesus está falando para o pessoal que se comprometeu. É o pessoal que um dia chegou para Jesus e falou assim, beleza, estamos juntos, nós vamos caminhar com o Senhor. Então Jesus está dizendo, bom, já que vocês decidiram que vão caminhar comigo, então algumas coisas precisam ser ditas. E aí ele olha para os discípulos e diz assim, vocês são o sal da terra. Mas, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O sal é um negócio interessante, porque tem algum hipertenso aqui? Hipertensos do Brasil? Algum hipertenso? Eu, no caso. Você também? Não tem? Clodoaldo? Não que eu queira dar alguma indireta, mas só chutei. Você também, hipertenso? Eu também sou. Zé, por que será, né? Olha só. Ah, esse é o sistema nervoso, né? Aí você vê a pessoa, no caso eu, mais de 100 quilos, fala assim, ah, a minha pressão alta é de nervoso. Ah, é nervoso. É o nervoso que faz você comer igual um porco, e aí, lógico que aumenta a pressão. É sal até pelo ouvido, né? Por ser uma coisa dessa. Mas tudo bem. Alguém aqui já teve, como é que chama aquela doença que você não pode comer sal? Não a hipertensão, tem uma outra, que daí você tem que comer umas coisas sem tempero. É hepatite que não pode? Hepatite. O que é? Nefrite também não pode? Meu Deus do céu, isso aí deve ser um horror. Ou então, sei lá, se você já comeu em algum hospital, comida sem sal, é uma das piores coisas do mundo. Porque você sente, porque a comida sem sal é assim, você está diante de uma boa comida e você olha, você fala, legal esse negócio. Aí você põe na boca e você pensa assim, imagina que você está na casa de alguém, almoçando. Aquele almoço tá, e aí a pessoa que está servindo o almoço para você esqueceu de pôr sal. E aí você pensa assim, meu Deus do céu, isso aqui devia estar uma delícia. Mas a pessoa não pôs sal. O que significa dizer que você está numa experiência de comer algo que parece esponja. Se você comesse esponja, aquela coisa é a mesma coisa. Não tem gosto nenhum. Porque o sal faz toda a diferença. Você pode fazer a comida do jeito mais correto do mundo. Se você errar no tempero, você estragou tudo. E você já deve ter tido essa experiência. E aí Jesus então pega um exemplo que é conhecidíssimo do dia a dia de qualquer pessoa e diz para os seus discípulos, vocês são o sal da terra. O sal, em primeiro lugar, dá sabor a algumas coisas. O sal é aquele que deveria fazer todo o diferencial na vida das pessoas que têm contato com ele. O sal dá sabor. O sal melhora a experiência que você está tendo com algum alimento. O que Jesus basicamente está dizendo é: não se esqueçam que uma das principais funções que vocês têm como meus discípulos é fazer a diferença para melhor aonde quer que vocês estiverem. De uma tal forma que as pessoas pensem assim: ótimo com um cristão, péssimo sem um cristão ao lado. Mas, claro, a gente só falando nisso, você já deve estar pensando, opa, temos um problema porque aparentemente não é assim que acontece. Aparentemente nós vivemos num mundo que as pessoas pensam assim, chegou um crente e estragou a coisa toda. Chegou um crente, estragou a festa.
É igual quando, eu não vou citar nenhum exemplo, esse é um exemplo aleatório, tá? Se você conhece isso, beleza, fica por sua conta e risco. Mas é igual festa com e sem pastor. Festa com pastor. Refrigerante quente, coxinha gelada, Damares, tocando lá, Damares, né, que é o sabor de mel, né? Damares. O que mais? Cara de oração. O que mais? O pessoal jogando Uno. No máximo, mas no máximo, imagem e ação. Sem gestos anticristãos. Essa é uma festa com o pastor. Aí o pastor fala assim: amanhã vou acordar cedo para orar, então vou embora. Tchau, pessoal. Festa sem pastor. Catuaba selvagem. Picanha. Truco. Olha os campeonatos de truco que eu vou te dizer. O pessoal se revela. Blefando até não querer mais. O que mais que tem festa sem pastor? Cerveja. Gelada, aquela coisa. O que mais? Uns destilados. E a cara do pessoal? Todo mundo fazendo poropopó, dançando, todo mundo feliz, se abraçando. Gente, eu gosto, considero você pra caramba, viu, se abraçando. Porque a imagem que as pessoas têm é de, se você tiver um crente por perto, saiba que ele vai piorar a coisa toda. Saiba que o crente vai estar ali para certificar-se de que você esteja completamente culpado de tudo que você está fazendo. O cristão perdeu, aparentemente por vários motivos, claro, a capacidade de compreender que a presença dele em qualquer lugar deve ser uma presença abençoadora e uma presença querida, uma presença desejada. Você olha, por exemplo, para o Evangelho, e Jesus, caso você não tenha notado, Jesus era convidado para festas. Imagine então o quanto Jesus passou a ser convidado para festa depois que ele transformou a água em vinho. Porque era garantia, você não precisava nem comprar vinho, você comprava água. Aí a pessoa, sei lá, vai num depósito de água, eu gostaria de 100 litros d'água. Opa, 100 litros d'água, vai fazer o quê? Uma festa. Uma festa? E o que vai ter de bebida? Água. Mas você não vai servir uns beer nights? Não. Mas você vai comprar só água para festa? Só água para festa. Mas por quê? Jesus vai. Entendi. Aí você compra água, que custa água, e de repente você vai ter lá um Cabernet Sauvignon. Beleza, o pessoal tudo falou, muito bom isso daqui. Beleza. De repente você vê a água começa a formar colarinho, você fala, opa, água formando colarinho, estranho. Aí você fala, Jesus está aqui. Aí você olha de longe, Jesus está só assim, ó. Tipo aquele fazendo mágica de longe. Tranquilo. Imagine o quanto as pessoas convidavam Jesus para as festas, porque a fama corre. É certeza, acabou a carne, chama Jesus. Porque se Jesus estava na criação e do nada ele fez todas as coisas, do nada ele faz aparecer picanha. Aí a pessoa chega e fala assim, Jesus, acabou a carne. Não acabou não, olha aí, ó. Aí você olha para a churrasqueira, tá cheia de carne, Jesus está lá presente, não tem problema nenhum. Só que os seus seguidores perderam a capacidade de compreender que devem estar em qualquer lugar para fazer a diferença para melhor. Claro que eu estou citando exemplos completamente distantes da profundidade do que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é, cristãos, estejam atentos. Vocês são o sal da terra. O que significa dizer, também, que se vocês não estiverem espalhados e misturados pela terra, o mundo perde o sabor. Porque uma coisa que a gente faz, e quem aqui cozinha sabe disso, sal bom é sal espalhado. Porque você pega qualquer receita, você pega lá, a receita diz, coloque uma colher de sal. Você pega uma colher de sal, coloca na panela, no meio do que você está fazendo, e imediatamente, o que é que você tem que fazer? Mexe, mistura. Porque sal junto estraga. O sal não foi feito para estar junto no saleiro. O sal foi feito para ser espalhado aonde quer que ele esteja.
E é claro que a igreja também perdeu a consciência dessa missão, porque nós nos acostumamos com ajuntamentos e desacostumamos a sermos espalhados pela cidade e pelo mundo. E essa também é uma perversão do nosso chamado. Veja que Jesus tranquilamente chega para os seus discípulos no final do ministério e diz: vamos fazer discípulos, gente. Vamos fazer discípulos. Caminhem, andem, influenciem pessoas. Assim, quando alguém pergunta para mim qual é o lugar que um cristão nunca poderia estar, a única resposta: inferno. Do resto, qualquer lugar está valendo se ele for sal. O cristão só deve estar aonde o sal é necessário. E segundo a Bíblia, o sal é necessário em qualquer lugar. E mais, Jesus inclusive diz: se ele perder o seu sabor, se ele perder a sua característica, ele não serve para mais nada, a não ser jogado fora e pisado pelos homens. Mas tem uma coisa que a gente sempre diz aqui no ajuntamento que talvez seja esquecido com relação ao sal. Mas para isso eu gostaria de ler Apocalipse 21, versículo 6. Apocalipse 21, versículo 6 diz assim: disse-me ainda, Jesus dizendo: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Falando de uma relação dele mesmo. Aquele que beber da água que eu lhe der, ele falando para a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, nunca mais terá sede. João mostra que Jesus faz uma referência de si mesmo, mostrando ser a água da vida. Sal dá sede. Sal dá sede. Qualquer pessoa em contato com sal começa naturalmente a ter necessidade de água. Qualquer pessoa em contato com sal começa a pensar seriamente: seria bom agora um copo d'água. O que Jesus também está dizendo é: pessoas em contato com cristãos deveriam automaticamente a ficar com vontade de Jesus. Só que veja, mais uma vez nós estamos diante de uma transformação do texto. Porque nós vivemos numa época em que quanto mais algumas pessoas ficam com pessoas que se dizem cristãs, aparentemente mais distantes de Jesus elas vão ficando. De uma tal forma que um pastor muito famoso dos Estados Unidos disse que um dos segredos da sua igreja, perguntaram para ele assim, porque a igreja dele é uma igreja, a Willow Creek, o pastor Bill Hybels. A igreja Willow Creek é uma igreja que cresce muito, é uma igreja muito grande nos Estados Unidos, e eles tinham uma característica de não perderem muitos novos membros. As pessoas chegavam e ficavam. E aí perguntaram uma vez para o Bill Hybels: qual é o segredo da igreja de vocês? Que as pessoas chegam e elas ficam. E ele disse algo extremamente controverso. Ele disse assim: é que quando as pessoas chegam e compreendem o evangelho, a primeira coisa que nós fazemos, nós afastamos essas pessoas dos crentes, para que eles não sejam contaminados. Porque a gente sabe, um novo cristão do lado de um crente é estragado em um mês, e aí você pode esquecer dele. E aí ele disse: o nosso segredo? A gente afasta a pessoa de crente, para que ela não seja contaminada. Mas veja como isso é algo totalmente contrário ao próprio cerne da pregação do Sermão do Monte, que diz: vocês são sal. As pessoas em contato com vocês devem ser remetidas a Jesus. De uma tal forma que chega um momento que as pessoas vejam mais a Jesus do que a vocês mesmos. Para nós, talvez, isso pareça absurdamente distante diante da forma tão estranha que nós temos vivido o Evangelho. Mas esse é o desejo de Jesus para os seus discípulos. Isso acontece, inclusive, com Pedro. Pedro, aquele cara fantástico que a gente sempre diz. Lembram-se do momento em que Pedro nega Jesus? No momento em que Pedro nega Jesus, ele recebe um dos maiores elogios que alguém poderia receber, porque a Bíblia diz que ele estava num determinado lugar, sentado com algumas pessoas e fingindo não ser quem ele era, fingindo não conhecer a Jesus. E num determinado momento, uma mulher chega para Pedro e diz assim: você é seguidor de Jesus? Ele diz: não sou. Ela olha para ele e diz assim: você é sim, porque você se parece como ele, você se veste como ele e fala como ele. Esse é o melhor elogio que alguém poderia receber.
E o que ele faz? Ele nega. Ele começa a pensar assim, opa, então ser parecido com Jesus está me colocando em risco, então é melhor não ser. E talvez seja essa a nossa crise no mundo que nós vivemos. Nós sabemos que ser parecido com Jesus nos coloca em crise, nos coloca em problema, nos coloca em algumas dificuldades num mundo como esse que nós vivemos. E aí a gente prefere ser um sal, sei lá, ser aquela porcaria de sal light. Que você só finge, que aquele sal light lá é o negócio do demônio. Por quê? Porque se é light, é mentira, e o pai da mentira é o diabo. Então, se você tem sal light em casa, não serve nem para jogar atrás no canto da casa para benzer, porque o pessoal às vezes dá uma benzida assim, né? Não é atrás da porta que tem que colocar, no canto? Tem que colocar nos cantos da casa, né? Tem umas igrejas aí que faz isso também, não sei se vocês sabem. Você pega um sal grosso, joga nos cantos da casa, o pastor vai lá para ungir. Eu faço isso também. Mas tem que ser na carne. Daí a gente vai lá, sacrifica e come. Mas Jesus continua, porque ele não fala só sobre sal. Ele complementa a história dizendo assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída debaixo de um monte, sobre um monte. Sob um monte. Está sobre aí, está errado. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, você a coloca num lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. O que a luz faz? Primeira coisa que a luz faz, dissipa a treva. Quando você acende a luz em um determinado lugar, as trevas passam a não ter mais domínio sobre aquele ambiente. De uma tal forma, isso é importante, de uma tal forma que você passa a ver as coisas como elas são de verdade. Nós só conseguimos distinguir as coisas que estão aqui por causa da luz. Inclusive, a cor da roupa que nós estamos vestindo só é distinguível por causa da luz. A luz revela as coisas como verdadeiramente são. De uma tal forma que você, claro, pode presumir que sem a luz as coisas deixam de ficar em evidência. Você começa a não ver as coisas da maneira como deveria ver. Isso me remete a um texto relativamente conhecido da Bíblia, que está em Provérbios 4, que diz algo interessante a respeito disso. Provérbios 4, versículo 12, versículo 19. Eu, inclusive, imagino que, muito provavelmente, Jesus pensava um pouco nesse texto quando usava essa expressão. Provérbios 4, 18 e 19 são os versículos que dizem assim: a vereda, o caminho do justo, é como a luz da alvorada, que vai brilhando e que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. O caminhar do justo é como a luz da alvorada. Você acorda lá às 5h30. Agora, por exemplo, nesses últimos dias, 6 horas da manhã, tá assim, quase, o sol está quase aparecendo. Se você na última semana acordou às 6 horas da manhã, 6 horas da manhã é aquele momento em que o dia está quase, mas já tem uma certa claridade, de uma tal forma que você consegue sair para a rua sem auxílio de luz. Pelo menos nas últimas semanas. Mas, ao mesmo tempo, não está aquela luz absurda. Mas o que o texto está dizendo é, o caminhar do justo é como esse momento. Ele começa e ele não está brilhando muito. Mas ele vai caminhando e vai aprendendo e vai tendo a consciência das coisas. E aquilo vai brilhando mais, até que chega o meio-dia. E no meio-dia você quase nem consegue andar na rua dependendo do sol, porque até ofusca os nossos olhos. No entanto, o caminho dos ímpios é como densas trevas. Eles nem sequer sabem em que tropeçam. Eles nem sequer sabem em que tropeçam. E aí Jesus diz: vocês são a luz do mundo. De uma tal forma que vocês têm que viver no mundo revelando as coisas como são, para mostrar aos ímpios em que eles estão tropeçando. Agora, claro que isso traz um outro problema. Dependendo de como você vive, isso revela também você. E o grande problema de ser luz é que a luz não consegue esconder nada de si mesma.
O que é luz é plenamente revelado. Você não pode esquecer, inclusive, que a Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Dependendo do nosso estilo de vida, isso é completamente temeroso. Dependendo do jeito que a gente vive, ouvir, não há nada oculto que não venha a ser revelado, coloca um medo na gente absurdo. Mas Jesus diz: vocês são a luz do mundo. Vocês têm que viver no mundo revelando as coisas como elas são. Revelando às pessoas os seus problemas, os seus defeitos, as suas dificuldades, para condená-las? Não, para indicá-las aonde está a solução disso. Porque lembra, Jesus não está falando apenas sobre luz. A luz vem em segundo lugar. Primeiro nós somos o quê? Primeiro nós somos sal. O sal deu àquelas pessoas a sede de Deus e a necessidade de Jesus, que é a água da vida. E a luz conduz na direção correta. O que Jesus está mostrando em seus discípulos é: vivam de uma tal forma que as pessoas em contato com vocês comecem a ter desejo de Deus. E a vida de vocês seja uma vida tal que fique claro o caminho a seguir para chegar até Jesus. Qual o melhor método evangelístico segundo os padrões do Sermão do Monte? Conviver com um cristão. Conviver com um cristão deveria conduzir naturalmente as pessoas a Cristo. Naturalmente. Porque nós falaríamos sobre isso, viveríamos isso, e em todos os nossos atos isso ficaria evidente. Somos o sal que dá sabor, que tempera, que revela a beleza, que revela toda a complexidade, os sabores que Deus quer na vida, dá essa sede, e a nossa vida também é vivida de uma tal forma que o caminho que vai iluminando cada vez mais até chegar ao meio-dia. E revela a cruz, revela o sacrifício de Cristo. Isso também tira de nós toda aquela conversa fiada do tipo: ah, não, olhem para mim, olhem para Jesus. Veja como Jesus destrói esse argumento de não colocar a nossa vida como um referencial a ser vivido e a ser seguido. Porque ele termina assim o texto: assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. 3 coisas que Jesus diz: brilhem, para que vejam e glorifiquem a Deus. Aí eu encontro um monte de gente que diz assim: ai, sabe, eu falo para as pessoas, não olhem para mim, olhem para Jesus. Ok, então beleza. Imagine que você disse para um não cristão: não olhe para mim, olhe para Jesus. Ele vai olhar para onde? Tipo, ver um vídeo do Henrique Cristo. Eu vou ver um vídeo do Henrique Cristo aqui no YouTube. Porque o meu amigo cristão falou para mim que não devo olhar para ele, eu devo olhar para Jesus. A gente se esquece, por exemplo, que às vezes o único contato que uma pessoa não cristã tem com qualquer coisa parecida com Jesus somos nós. Às vezes ela não tem outro contato. Porque nós vivemos numa época em que as pessoas são religiosas, são místicas, mas perderam alguns referenciais de há tempos atrás. As pessoas têm algumas questões totalmente diferentes a respeito de Jesus, de Bíblia. Há algum tempo, se você falasse para uma pessoa assim: leia lá a Bíblia que está na sua casa. Ela ia lá e pegava a Bíblia que está na casa dela, talvez lesse. Hoje a pessoa nem tem Bíblia. Aí o que Jesus está dizendo? Há necessidade de nós cristãos vivemos de uma tal forma que as pessoas tenham acesso a Jesus simplesmente tendo contato com seus discípulos. E isso vai dar sentido à palavra cristão. Porque quando a gente lê a Bíblia lá em Atos, a gente descobre que os cristãos foram chamados cristãos porque eles se pareciam muito com Jesus. Porque literalmente a palavra cristão, da forma como foi dada aos cristãos, significa pequenos cristos. Por que os cristãos foram chamados de cristãos? Porque as pessoas não cristãs olhavam para eles e falavam assim: pô, esses caras aí parecem muito com Jesus. Esses caras fazem o que Jesus fez. Esses caras falam o que Jesus falou. Esses caras é só Jesus, Jesus, Jesus. Então chamaram de cristãos. Primariamente, o nome cristão não era um elogio. Era quase uma brincadeira. Olha os cristinhos aí. Olha aí os pequenos cristos. É interessante que as pessoas
mal sabiam que estavam elogiando os cristãos, dizendo: ah, vocês são pequenos Jesuses, que vivem tanto como mestre, que a gente olha para vocês, a gente lembra mais dele do que de vocês mesmos. Vocês estão mais interessados em evidenciar a vida de Jesus que a vida de vocês. Vocês estão mais interessados em satisfazer a vontade de Jesus do que satisfazer as vontades de vocês. Já imaginaram como isso transformava questões básicas da vida? Porque sempre estava em jogo o que Jesus queria. Já imaginou? Como é que trabalharia alguém? Como é que alguém que tivesse sempre em primeiro lugar a vontade de Jesus trabalharia? Eu arrisco dizer que mudaria a forma como nós enxergamos o trabalho. Nós veríamos o nosso trabalho não como algo que fazemos para ganhar dinheiro, mas como uma vocação que exercemos para fazer a vontade de Deus e fazer resplandecer a luz de Jesus onde Ele nos coloca. Isso, inclusive, tira o peso de ter que levantar na segunda-feira com aquele mau humor desgraçado da segunda-feira. Porque segunda-feira é um negócio, você liga para a pessoa fala: alô, é bom dia. Aí a Bíblia diz assim: trabalhe como sendo para Deus, não para homens. Então já muda a segunda-feira de manhã. Porque segunda-feira de manhã eu tenho que acordar sabendo que eu estou trabalhando para Deus. Então vai trabalhar direito. Exerce a sua vocação no trabalho. Já imaginou como isso muda, por exemplo, casamento? Porque nós estamos vivendo numa época em que o casamento é algo que foi feito para fazer ser humano feliz. Olha, o importante é o que traz felicidade ao meu coração. Não é. Nunca foi, não é e nunca vai ser. Desde que você seja cristão. Se você não é cristão, aí é mesmo. Mas, numa sociedade em que o casamento é algo que é feito para refletir o relacionamento de Deus com o seu povo, muda a forma como o marido trata a esposa trata o marido, pais tratam os filhos e filhos tratam os pais. Porque o que está em jogo é todos unidos, vivendo de uma tal forma que vão sendo mais parecidos com Jesus a cada dia. Muda a forma como nós somos igreja. Porque igreja deixa de ser aquele lugar em que eu vou, por exemplo, para imaginar assim: vamos ver como é que vai ser a música, vamos ver como é que vai ser a pregação, vamos ver como é que vai ser a oração e vamos ver como é que vai estar. A igreja deixa de ser esse lugar para ser um espaço onde eu penso: eu vou adorar a Deus. Eu vou adorar a Deus e servi-lo. Eu vou adorar a Deus, ter comunhão com os meus irmãos e irmãs e servir a Jesus. Passa a ser um lugar onde eu dou ao invés de receber. Muda tudo. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam o que vocês estão fazendo, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus. As pessoas conhecem a Jesus através dos seus representantes. É por isso que quando você faz uma pesquisa em algumas igrejas, e talvez aqui não seja nem um pouco diferente, mais de 95% das pessoas que frequentam uma igreja, frequentam aquela igreja por causa de alguém que convidou. Um representante de Jesus que fez isso. Um representante de Jesus que foi sal, que foi luz e que trouxe aquela pessoa. É por isso que eu brinco dizendo que culto evangelístico, vamos fazer um culto para trazer os não crentes. Aí, se você já participou de um culto evangelístico, ele é interessante, porque o culto evangelístico funciona assim: quem canta é um cantor que só crente gosta. Quem prega é um pastor que os crentes gostam. O ambiente é ambiente que crente gosta. Aí, é claro, no final do culto, o que você acha que o visitante sentiu? Horror. Horror. Porque se você já foi visitar... Eu às vezes tenho essa experiência de ir em alguns lugares em que eu não conheço a música. Mas isso é um problema meu, porque eu já sou cristão, tudo. E aí você vai nos cultos, e aí lá começa o louvor, você fica em pé. Vamos cantar a primeira música. Aí começa a primeira música, você não sabe. Aí, eu como pastor, o que eu faço? Eu finjo que estou orando. Já fecho, já demonstra uma certa espiritualidade. Já demonstra uma certa espiritualidade naquele momento. Você está em oração, a pessoa fala, está se preparando para pregar, está em oração. Mas na verdade, você só não sabe a música. Aí você fica lá. Aí você pensa assim, agora vem a segunda música. Você dá aquela olhada, você não conhece. E, para seu azar, a segunda música geralmente é aquela música de comunhão.
Porque geralmente os louvores são assim: primeira música, lá, segunda música, comunhão, para o pessoal se abraçar. Aí o pastor fala assim: agora cante isso para o seu irmão, e você não sabe a letra. Aí vem alguém e canta, e você fala lá, 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 ô, lá, 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 lá. E você fica com aquela coisa assim, meu Deus do céu, não sei cantar esse negócio. Aí vem a terceira música. A terceira música você também já não sabe, você já nem tá ligando mais. Nessa hora eu sento, abro a Bíblia e finjo que estou terminando o sermão. Vou terminar o sermão. Abro a Bíblia e você fica lá assim. Você dá uma balançada na cabeça. E às vezes a pessoa coloca 7 músicas, você não sabe nenhuma. Aí Deus fala, é assim que o não crente se sente. Tá vendo? Uma vez eu fui num culto, que eu não posso falar qual foi, que é de uma outra religião. Eu não quero falar mal, mas eu fui numa... As principais partes do culto, do encontro, eram numa outra língua. Meu irmão mais novo está aqui, ele foi comigo, ele sabe o que eu estou falando. Uma coisa absurda. E a gente não sabia nem onde estava. E a gente ficava olhando do lado para ver onde o cara estava no caderninho, porque deram um caderninho pra gente, e a gente não sabia. O meu irmão, que não é espiritual, já pegou até do lado errado, porque onde a gente estava era da direita para a esquerda. Eu já sabia. Pelo menos o lado certo eu abri. Ele abriu o lado errado. E a gente ficou lá. E eu pensei assim, bom, o cara vai falar do Antigo Testamento, de Bíblia eu conheço. Ele começou a falar de uns caras que eu nunca tinha ouvido. Eu falei, mas não é possível. De onde é que ele arrancou esse negócio? Eu falei, achei que ele fala de Moisés, não falou de Moisés. Quase que eu levantei e falei, fala de Moisés aí. Eu fiquei perdido. Aí o pessoal cantava, ele ficava lá assim, com a cara de quem não é da casa, né? E depois teve comes e bebes. Foi a única parte que eu me dei bem, porque eles vêm um gordo. Foi a única parte que eu me dei bem. Tem umas 60 senhoras que vieram, experimenta esse bolo e não sei o quê. Foi a única parte que eu me senti em casa. Mas na reunião eu não sabia o que fazer. Eu falei assim, quando um crente se sente. Como a gente perdeu a noção de alcançar as pessoas onde elas estão, a gente faz armadilha. E dá o nome da armadilha de culto evangelístico. E tem algumas pessoas não cristãs que são alcançadas e que elas até oram no culto. Elas falam assim, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, vivo, eu garanto ao Senhor, eu nunca mais venho. Mas, Senhor, só me tira daqui. Quando acaba o culto, ela praticamente ora em línguas. Isso mostra, às vezes, a falência de algumas igrejas que desaprenderam a ser luz e ser sal. Agora eu quero terminar dizendo uma coisa importante. A gente precisa redescobrir a naturalidade disso. Porque ao mesmo tempo, quando a gente fala sobre isso, provavelmente eu sou procurado por algumas pessoas que dizem assim, nós precisaríamos então, Marquito, fazer um curso para ensinar as pessoas a ser sal. A gente precisava fazer um curso para ensinar as pessoas a serem sal e serem luz. E eu fiquei pensando, como é que seria um curso em que a gente vai ensinar as pessoas a serem sal e luz? Eu fiquei pensando, a gente traz pessoas aqui, vamos sentar. Agora, seja. Tipo, tem muito o que fazer. Porque o sal, eu duvido que ele tá lá em casa no saleiro agora pensando assim, sou sal, sou sal, sou sal, sou sal, sou sal, sou sal, sou sal. E a luz pensando, daqui a pouco ele acende a sua luz, daqui a pouco acende a sua luz, daqui a pouco acende a sua luz. Não, simplesmente se é. Até porque quando você precisa ficar reafirmando que é alguma coisa, é porque você não é aquilo. E você está tentando enganar a si mesmo e aos outros. Por isso que eu brinco, se você encontra alguém que precisa ficar falando que é homem, não é. Imagine eu chego aqui e falo assim, gente, vamos começar. Mas a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que eu sou homem. Você vai falar assim, a piada que ele falou aí. Aí passa 5 minutos, porque não se esqueçam, que eu sou homem. Na terceira vez a Débora já começa a entrar em desespero. Falei, mas aí... Ou então se eu chego e falo aqui, gente, olha, não sei se vocês estão vendo, mas essa camisa aqui que eu estou usando é preta. Qualquer pessoa diria, Marquito,
Larga a mão de ser idiota. Todo mundo sabe. Algumas coisas são evidentes, não precisam ser faladas. A naturalidade só existe naquele que leva a vida de uma tal forma que ser deixa de ser um projeto e passa a ser a própria vida. Como é que a gente faz isso? Deixando de tratar o cristianismo como um encontro e passando a transformar o cristianismo na própria vida. O único exercício que a gente tem que fazer é reprogramar o cérebro para viver para Deus. Porque nós programamos o nosso cérebro de acordo com a nossa sociedade, em que a gente se vende a todos os outros princípios e não a Deus. Nós precisamos recuperar urgentemente momentos de oração em nossa vida, momentos de leitura da palavra, momentos em que nós estamos totalmente focados no que Deus tem para falar ao nosso coração. Nós precisamos recuperar aqueles momentos em que nós simplesmente dizemos para Deus, Deus, tem misericórdia de nós. Uma das coisas que nós precisamos recuperar urgentemente é o momento de confissão de pecados, em que nós, no nosso quarto, fechamos a nossa porta e contamos para Deus como é que estão as coisas, sem nenhum momento em que nós deixamos de lado quem nós verdadeiramente somos com todas as palavras. Todas. Aí sim, naturalmente, nós seremos sal e luz. E as pessoas em contato conosco vão começar a olhar e dizer, como é que eu faço para conhecer esse Jesus? Como é que eu faço para conhecer esse Jesus? Porque, cara, você se parece tanto com ele que eu estou com vontade nesse negócio. Você já deve ter essa experiência de estar sem fome nenhuma, e de repente você senta do lado de alguém que está comendo. Não sei se você já teve essa experiência. Se não teve, azar o seu. Mas é uma experiência assim, você está sem fome, aí você está do lado de alguém comendo, mas aquela pessoa está comendo com tanto gosto, que você fala assim, eu queria experimentar esse negócio aí. Às vezes eu sinto isso com pessoas comendo manga. Não sei se você já teve isso, mas eu às vezes tenho isso com pessoa comendo manga. Porque as pessoas que comem manga, elas comem de um jeito absurdo. Não sei se você já notou. Porque tem um jeito chique de comer manga. Você descasca a manga, corta em pedacinhos quadradinhos, põe lá no negocinho e fica comendo com um garfinho. E tem o jeito cristão de comer manga. Como é que é? Você pega a manga, aquela manga espada, você faz um furinho em cima e fica... E depois você vai rasgando aquilo. Mas qual é o negócio? E aquilo vai escorrendo. Ele vai escorrendo, daqui a pouco você está com o cotovelo pingando. O que você faz? Você pega um copinho e põe embaixo no cotovelo. É sério, eu tô falando. Presta atenção, pra você não perder. Você vai chupando a manga, ela vai caindo no cotovelo e você num copinho aqui em cima. Porque daí você pega aquele copinho e bebe no final. E você olha a pessoa comendo aquilo e fala, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa isso. E a pessoa, ela faz aquilo compenetrada de uma tal forma que parece que é a última coisa que ela vai comer na vida. E aí, mesmo que você não goste de manga, você pensa assim, eu queria gostar de manga. Pode ver, se você não gosta de manga, você olha isso e pensa assim, que desgraça a minha vida não gostar de manga. A coisa que eu mais perco na vida é não gostar de manga. E você começa a pensar, Deus me faz gostar de manga. Porque o meu sonho é pegar uma manga espada e lamber o meu cotovelo. Chupando manga. Às vezes eu olho para o evangelho e falo, Deus, nos dá capacidade como igreja de ser um chupador de manga. De uma tal forma que a pessoa olhe para a gente e fale assim, não dá para ficar sem esse Jesus que vocês vivem. Porque o jeito de viver a vida de Jesus e vocês é tão boa e é tão saborosa que eu quero isso para mim. Eles veem o jeito que a gente trabalha e diz, só um cristão poderia trabalhar assim.
Eles veem o jeito que nós nos relacionamos e dizem, só um cristão poderia se relacionar assim. Eles veem o jeito que a nossa família é e dizem, só uma família cristã poderia ser assim. E não tem como não querer isso. Enquanto nós não formos assim como igreja, o mundo continuará a olhar para nós e terá um total desprezo ao Evangelho. Por culpa de Jesus? Claro que não. Porque os seus seguidores não compreenderam ainda o que significa ser luz e ser sal. O meu desejo é que a gente assuma o desafio de fazer a nossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam sim as nossas boas obras e, como consequência, glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Que Deus nos abençoe para que sejamos assim. Deus, obrigado por tua palavra e pelo desafio que ela traz ao nosso coração. E queremos pedir que, em nome de Jesus, o Senhor nos ajude a fazermos tudo em nossa vida para a honra e glória do teu nome, para que Jesus seja conhecido através de nós. No nome de quem nós oramos. Amém.